Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Análise Orgânica. Falaremos sobre as reações de adição que ocorrem nos alcenos. Bom, para reconhecermos um alceno ou um alqueno, veremos que entre os carbonos daquele composto vai ter uma ligação dupla, uma insaturação, em que a primeira ligação é a sigma e a segunda é a pi. Essa ligação π é formada a partir do quê? Da interpenetração paralela, ou lateral dos orbitais p não hibridizados. Então, aquele carbono hibridizado em sp2 ficará com o orbital p que não vai sofrer hibridização, não hibridizado. Então, ele vai continuar perpendicular aí ao eixo da ligação. E isso vai o quê? Vai ser o orbital vazio para que ocorra o quê? O compartilhamento do par de elétrons para a formação dessa ligação π. Com essa ligação π, esse composto fica rico em elétrons. Então, ele pode funcionar como um nucleófilo, ou seja, uma base de Lewis. Ele pode doar um par de elétrons. Então, ele vai doar um par de elétrons para um reagente, um eletrófilo, que vai aceitar esse par de elétrons. E esse reagente vai ser adicionado à ligação dupla. Então, como mostrado ali na reação abaixo, a gente vai ter o nosso alceno funcionando como um nucleófilo, já que ele vai ceder esse par de elétrons. E nós vamos ter, por exemplo, a adição de HBr. Então, a gente vai ter a adição de hidrogênio e de bromo a esse composto. Então, o composto que era insaturado vai se tornar saturado. E antes eu tinha dois reagentes, eu vou acabar tendo um só, porque teve a adição do reagente ali ao hidrocarboneto. No slide anterior, nós vimos a reação de adição de um alceno. Agora nós veremos como que é o mecanismo da reação, como que ocorre essa adição passo a passo. Bom, ela ocorre em duas etapas. A primeira etapa é uma etapa lenta, em que o alceno vai doar um par de elétrons para o hidrogênio, que é um eletrófilo. Então, a ligação dupla, ela vai o quê? Utilizar esse par de elétrons para se ligar com esse hidrogênio. A ligação do HBr é uma ligação polarizada, ou seja, o par de elétrons está mais deslocado para o bromo, que é mais eletronegativo. Então, por isso que o hidrogênio vai ser adicionado primeiramente. Porque é ele que vai aceitar esse par de elétrons. Então, vai ocorrer o quê? Uma nova ligação sigma entre um dos carbonos da dupla com o hidrogênio. Então, a gente observa que o hidrogênio do HBr foi adicionado a esse carbono aqui da extremidade. E isso gerou o quê? Um intermediário, que é um carbocátion. Esse intermediário carbocátion, por quê? Esse carbono está deficiente de elétrons. Ou seja, ele ficou com aquele orbital p não hibridizado vazio. Então, ele pode aceitar o quê? Um par de elétrons. E ele vai aceitar esse par de elétrons de quem? Do brometo. Então, o brometo, o bromo que ficou com o par de elétrons, agora é brometo. E ele vai o quê? Ser o nucleófilo que vai ser adicionado ao carbocátion. Quando ocorre essa adição do brometo, é a segunda etapa. E aí vai ocorrer o quê? A formação de uma nova ligação sigma entre o carbono e o bromo. Bom, olhem agora o 2-metilpropeno. Esse alceno vai sofrer a adição de HCl. Bom, como tem outros grupos, frente a essa dupla, há duas possibilidades de formação de produtos aí. Primeiramente, o hidrogênio ser adicionado aqui, ao carbono da extremidade e o cloro no carbono do meio. A outra possibilidade seria o quê? O cloro na ponta e o hidrogênio ser adicionado no carbono do meio. Isso vão gerar dois produtos diferentes. O primeiro produto é chamado de cloreto de tertibutila e o segundo é o cloreto de isobutila. Será que um desses produtos é formado preferencialmente?
A resposta correta seria sim. A reação ela é estereoespecífica. O que significa isso? Que um dos produtos predomina em relação ao outro ou aos outros. E aí a gente tem um químico, o russo, o Markovnikov. E ele estudou muito essas reações de adição de ácidos HX, né? Ácidos que têm um halogênio associado ao hidrogênio, com os alcenos. E aí ele percebeu que existia uma regra para isso, né? Que eles sempre reagiam de uma mesma forma. Existia a formação de um produto preferencial. Mais tarde se descobriu-se por quê. Mas ele acabou, através dos seus estudos, contribuindo muito para a parte de adição eletrofílica aos alcenos. Pensando aqui na nossa reação, a gente vê na prática que somente o quê? O cloreto de tertibutila é formado. Olhando a reação fica difícil, né, de prever, mas quando a gente olha o mecanismo da reação, a gente consegue saber o que está acontecendo. Mas vamos ver a regra de Markovnikov. Então, essa orientação, né, da adição eletrofílica, ela vai seguir essa regra de Markovnikov, que diz o quê? Na adição de um ácido HX a um alceno, o hidrogênio ele vai se ligar ao carbono que possui o maior número de hidrogênios ligados a ele. E o halogênio vai se ligar ao carbono com menos hidrogênios ligados. Então, olha aqui os exemplos. No carbono da dupla, nós temos aqui, ó, o primeiro possui somente o quê? Nenhum hidrogênio ligado a esse carbono, e esse da extremidade possui 2. Logo, esse hidrogênio do HCl aqui vai se ligar com o carbono da extremidade, e o cloro vai vir para o carbono do meio. No exemplo de baixo, nós temos um alceno de cadeia fechada. Esse carbono aqui possui um hidrogênio, e o outro não possui nenhum. Então, o hidrogênio vai ser adicionado primeiramente no carbono de baixo aqui, que é o mais hidrogenado. E o outro, que é menos hidrogenado, vai receber o bromo. Puxa, e se acontecer dos dois carbonos possuírem um hidrogênio? Nesse caso, os produtos formados vão ser uma mistura dos dois, né? A gente ainda não consegue prever qual vai ser preferencialmente, olhando somente o número de hidrogênios, né? Porque os dois têm o mesmo número de hidrogênios. Quando eles têm número de hidrogênios diferentes, a gente já consegue prever quem vai ser o produto principal ou o produto majoritário, que é formado em maior porcentagem. Então, recapitulando, de acordo com a regra de Markovnikov, a gente vai fazer a primeira adição, se for de um ácido HX, a primeira adição que é o de um hidrogênio, ela vai ocorrer no carbono mais hidrogenado. Vocês devem se perguntar agora, mas como que ele se estabeleceu essa regra de Markovnikov? Ela foi na prática. Ele foi mensurando os produtos formados e observou que tinha uma regra para que ocorresse essa formação. Nós agora já sabemos que através do mecanismo a gente tem essa resposta. Se vocês lembrarem dos slides anteriores, no slide que foi falado sobre o mecanismo, vocês verão que o mecanismo ocorre em duas etapas. A primeira etapa, que é uma etapa lenta, é a formação do carbocátion. E é esse intermediário, esse carbocátion, que vai reger a seletividade da reação. Vamos ver com mais calma agora. Ó. Observem o alceno. Ó. Nós temos o alceno. Nós temos um carbono que não tem hidrogênio e outro que tem 2. Então, preferencialmente, o quê? Com a regra de Markovnikov, esse hidrogênio vai ser adicionado no carbono da extremidade. O que aconteceu? O intermediário formado aqui, ó, é um carbocátion terciário. Por que terciário? Porque o carbono com a carga positiva se liga a outros 3 átomos de carbono. Então, eu olho o carbono que tem a carga e vejo com quantos outros átomos de carbono ele está se ligando. Nesse caso, ele está se ligando a 3, então ele é chamado de terciário. Então, nessa primeira adição,
que ela ocorre de forma lenta, ocorre essa adição do hidrogênio e vai gerar esse carbocátion. Esse carbocátion é o terciário. A segunda etapa, adição do cloreto, formação do meu produto saturado aqui. Bom, a outra rota seria o quê? Ao invés de eu adicionar, que seria anti-Markovnikov, ou não seguindo a regra de Markovnikov, seria o hidrogênio sendo adicionado no carbono menos hidrogenado, que é o carbono do meio. O que aconteceu? Ó, a carga positiva ficou com o carbono da extremidade. Esse carbono ele só se liga com mais um. Então ele é falado do quê? Que é um carbocátion primário. E aí esse carbocátion primário poderia sofrer então a segunda adição com cloreto e formar o produto saturado. Só que na prática a gente não vê a formação desse segundo produto. Somente esse produto aqui é verificado. Por quê? Porque existe uma estabilidade desses carbocátions, são diferentes. Um é mais estável que o outro. Então vocês já conseguem imaginar quem é o mais estável, não é? O terciário. O terciário ele vai ser mais estável que o primário. Na verdade, você vai ter uma ordem. Terciário é mais estável que secundário, que é mais estável que primário, que é mais estável que a metila sozinho. O que faz um carbocátion ser mais estável do que outro? A partir de medidas termodinâmicas, a gente vai percebendo o quê? Que a partir do número, né, do aumento do número de substituintes, esses carbocátions vão ficando o quê? Mais estáveis. Quanto mais substituídos, mais estáveis. Quanto menos substituídos, mais instáveis. Então, o terciário é o carbocátion mais estável e a metila seria o carbocátion menos estável. E isso, qual que seria o motivo, por exemplo, da metila ser tão instável e o terciário ser tão estável? Vamos ver. Um dos efeitos, né, que podem colaborar para a estabilidade do carbocátion é o efeito de hiperconjugação. Então, quando ele vai tendo aqueles R's, ou seja, ele vai sendo substituídos, ele vai tendo carbonos vizinhos. Esses carbonos vizinhos vão ter o quê? Vão ter orbitais P's, que vão poder o quê? Interagir com aquele orbital P vazio da carga. Então, ó, não tem um orbital P vazio aqui da carga, ó, tá em verde? E aí ele vai poder o quê? Colaborar, buscando que através dessa interação do orbital, dos orbitais aqui P's, ele vai conseguir o quê? Tentar ajudar a diminuir a sua energia, ou seja, aumentar a sua estabilidade. Quanto mais orbitais eu tiver para ajudar a suportar essa carga, mais interações ele vai possuir. Então observe que quando eu chego no terciário aqui, ó, ele vai ter 3 grupos ajudando ele a estabilizar essa carga. E aí isso vai aumentar o quê? A estabilidade do carbono com a carga, né? Então vai aumentar o quê? A estabilidade do meu carbocátion. Um outro fator que é somativo, que colabora aí, é o efeito indutivo. O que é o efeito indutivo? Os elétrons do grupo alquila, eles são polarizáveis. Então, eles podem ser atraídos pela carga positiva. Então, aquele carbono está com a carga positiva, ele desloca um pouco da densidade eletrônica para si. E isso o quê? Ele faz uma estabilização daquela carga positiva. De modo que quanto mais grupos eu tiver, mais pessoas eu tenho que doando ou auxiliando o carbono com a carga positiva a suportar essa carga. E isso vai acarretar o quê? Uma maior estabilização do cátion que está sendo formado. Eu até brinco que se a gente pegar aí, vamos pensar que a gente é esse carbono com a carga positiva, mas a nossa carga positiva ela vai ser uma geladeira. Porque geladeira é uma coisa, é um utensílio pesado, né? Para ficar você sozinho levantar, você não consegue, né? Ou consegue por alguns segundos ou minutos, aí se tiver alguém bem forte. Porém o que? Se a gente tiver um outro
uma outra pessoa auxiliando, né, a gente já consegue mover essa geladeira com uma dificuldade ainda, mas com com uma ajuda que vai ser favorável. Quando eu tenho mais duas pessoas, né, essas duas pessoas ajudando, já fica mais fácil, a gente já consegue deslocar, né, essa geladeira até pôr de um lado para o outro. Agora, se tiverem três, poxa, aí a ajuda é boa. Isso não quer dizer o quê? Que nós, com as geladeiras, podemos ficar lá várias horas, né? Muito tempo carregando essa geladeira. Não, a gente sabe que é uma carga pesada e que a gente precisa logo mudar essa situação. E isso acontece com o carbocátio. Mesmo o carbocátio terciário sendo o mais estável, ele ainda é um intermediário, ou seja, ele não está na forma com a menor energia. Então ele pretende o quê? Ele vai reagir. Então ele só tem um tempo de vida mais alto, já porque ele tem uma estabilização por esses grupos. Seria nós com a geladeira. A gente consegue deslocar essa geladeira, mas a gente quer chegar logo no destino dela para colocar e ficar tranquilos. Bom, para entender um pouquinho melhor essa questão de primeira etapa lenta, segunda etapa rápida e a formação do carbocátio, vamos entrar num diagrama de energia aqui, ó. Eixo Y aqui, energia, geralmente medida em quilocauls por mol. E aqui uma reação, uma coordenada de reação, que ou seja, eu parto dos reagentes e chego nos produtos. E a gente vê essas curvas. Nós temos duas curvas aqui, ó, porque o propeno, quando reage com HCl, ele tem dois caminhos. Ele pode o quê? Se ele seguir a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio é adicionado primeiramente ao carbono mais hidrogenado, que é o carbono da extremidade. Então vai gerar esse carbocátion aqui, que é secundário. Não é isso, gente? Observem que a curva de cima vai mostrar o quê? Se o hidrogênio for adicionado ao carbono do meio, aí vai gerar um carbocátion primário. O que a gente viu lá? Que o carbocátion primário é mais instável. Ou seja, se ele é mais instável que o secundário, em termos de energia, ele vai estar o quê? Mais alto. Tá? Então ele vai estar num patamar mais elevado, porque ele precisa de mais energia para ser formado. O carbocátio secundário é mais estável, então ele tem uma energia menor ali associada a ele. Beleza, até aqui tranquilo. Vamos lá. Os reagentes, o meu alceno com HCl, vão reagir. Então eles precisam ganhar energia e romper o quê? Essa primeira barreira. Estão vendo aqui a questão? Está escrito assim, ó, TS1. Esse TS1, ele representa o quê? Um estado de transição. Então é quando a gente precisa imaginá-lo, porque ele é tão instável que ele não pode ser isolado. Diferente do carbocátion. O carbocátion já foi conseguida a identificação. Porém, a gente pode imaginá-lo o quê? Que ele é um complexo ativado. São quando os dois reagentes, por exemplo, a ligação carbono, a dupla carbono-carbono, quanto a ligação do HBr, e são parcialmente quebradas. E uma nova ligação, né, daquela do carbono com hidrogênio, está parcialmente formada. Então, por exemplo, ainda não rompeu e ainda não se formou. Então está num complexo ativado. Eles estão no caminho, mas não estão ainda... Eles estão no processo e não finalizaram. Quando finalizam, ocorre o quê? A adição, né, que é a primeira etapa, que é a formação do carbocátion, e a formação do cloreto. Observe que a partir do momento que você atingiu o ápice, né, desse estado de transição, ele dá uma caidinha. Ele dá uma caidinha porque ele formou o quê? O carbocátion. O carbocátion primário tem uma energia maior associada e o carbocátion secundário uma energia menor. Por isso que ele está mais abaixo na curva. Bom, agora a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa é a adição do cloreto.
Novamente, eles vão precisar passar por um novo estado de transição, né, que também vai ter essas ligações rompendo e se formando, no caso vai ser só a formação, né? Então ela ainda não está parcialmente formada, ela está parcialmente formada. Quando ela se forma, ele o quê? Ele derruba, né? Ele perde muita energia e forma os produtos. Aqui a gente tem a formação dos dois produtos. Bom, o que acontece aí? Por que a primeira etapa é uma etapa lenta? Ela é uma etapa lenta porque os nossos reagentes precisam ganhar muita energia. Então, essa energia, né, que se a gente for mensurar aqui, é a energia de ativação da reação, né? Lembrar de fisicoquímica isso. Essa energia de ativação da reação é a energia necessária para que a reação ocorra, a primeira barreira a se formar. E essa é uma etapa lenta. Então, em termos de velocidade, é a etapa que mais vai demorar na reação. Formou o carbocátion, aí já vai para uma segunda etapa, que é a etapa rápida, que seria o quê? A segunda adição. E aí, quando ocorre a segunda adição, isso ocorre rapidamente e com a perda grande aí de energia no sistema. Essa liberação de energia, né, vai gerar produtos que possuem geralmente uma energia mais baixa que os reagentes iniciais. Então tá bom, até aqui acredito que esteja tranquilo. Vocês viram que o mecanismo de adição ele é baseado em duas etapas. A primeira etapa é a formação do carbocátion. Adição, geralmente, se eu tenho um ácido HX, vai ser esse hidrogênio que vai ser adicionado. E logo em seguida eu tenho a adição do halogênio. Bom, se eu sei que o meu carbocátion formado, o secundário, é menos estável que o terciário, pode ser o quê? Que o meu carbocátion secundário sofra um rearranjo. Lembra lá dos tipos de reações? Nós temos a reação de rearranjo. Então, o meu carbocátion ele pode sofrer um rearranjo. Que tipo de rearranjo? Um deslocamento do tipo 1,2. Então, eu posso ter o deslocamento de um hidreto ou eu posso ter o deslocamento de um grupo CH3 aí em relação à carga ali, migração desse grupo. Então, vamos observar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Nós temos o 3-metilbuteno. Ele vai sofrer adição de HCl. Então, pela regra de Markovnikov, eu vou olhar qual que é, olhando para duplo, o carbono mais hidrogenado que vai ter a adição do hidrogênio. Então, é o carbono da extremidade. E aí, o cloro vem para o carbono primário. Mas é observado o quê? Na prática, um outro produto. Esse produto aqui é formado por volta de 50% e o outro também com 50%. E esse outro produto, ele é formado o quê? A partir do rearranjo do carbocátion. Vamos tentar dar uma olhadinha aqui como esse carbocátion secundário pode ser rearranjado. Então, nós vimos o quê? O hidrogênio é adicionado ao carbono da extremidade. O carbono aqui do meio fica com a carga positiva, é o carbocátion. Ele é um carbocátion secundário, porque ele se liga a dois outros átomos de carbono. E ele pode sofrer o quê? Um rearranjo através do deslocamento de um hidreto. O que seria o hidreto? O hidreto é hidrogênio que está levando consigo o par de elétrons. O par de elétrons da ligação covalente, da ligação sigma. E esse deslocamento só pode ser através de um hidrogênio de um carbono vizinho. Então não adianta querer deslocar lá de um outro carbono muito longe. Tem que ser do carbono vizinho aí. Ocorrendo esse deslocamento, né, desse hidreto, o hidrogênio migra para o carbono que está com a carga positiva e a carga positiva vai para o lugar do hidrogênio. Observe que quando ocorreu essa migração do hidreto, a gente acabou gerando o quê? Um carbocátion terciário. E aí esses carbocátions vão sofrer a segunda etapa, que é a adição do cloreto, formando os produtos. Então, o que nós precisamos se atentar aí na hora de estabelecer um mecanismo? É observar se esse carbocátion pode sofrer um rearranjo. Sabendo que isso é novo para vocês, vamos ver mais um exemplo agora. Nesse caso aqui, gente, ó,
Nós vamos ter a adição do hidrogênio, carbono da extremidade. Novamente, nós vamos ter a geração do quê? De um carbono secundário. Esse carbono secundário, agora ele não tem o quê? Hidretos aqui para fazer esse deslocamento, mas ele tem uma metila. Por isso que chama 1,2, porque tem que ser vizinho, tá? E aí ocorre a migração do CH3 para o carbono da carga positiva e a carga positiva vai lá para onde saiu a metila. Observem que o carbocátion gerado aqui foi um carbocátion terciário, e aí sim ele sofre adição do cloreto, assim como esse outro, e o 2-cloro 2,3 de metilbutano, que é o produto gerado a partir do carbocátion terciário, vai ser o produto gerado em maior quantidade, ou seja, vai ser o produto principal, o nosso produto majoritário. Bom, pessoal, ficou com alguma dúvida? Anota aí, ou já digita lá no fórum, ou eu aguardo vocês aonde? No atendimento. Então, utilizem o atendimento ou o fórum de dúvidas do Moodle para retirar aí qualquer dúvida que vocês ficaram desta videoaula. Um abraço e até a próxima.